Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 18 de janeiro. Começando aqui pela AEDEU 3, atingiu o objetivo da nossa compra. A compra foi realizada nesse pregão ao superar os 22,76. Chegou ao objetivo no decorrer do pregão, 23,86. E em seguida perdeu força, mas ainda assim fechou em alta de 1,33%. Então bateu na resistência dos 23,55. Chegou nos 23,86, realização de lucro, saída da posição, operação realizada com sucesso. Tivemos a compra da BVMF3 nesse pregão, sendo executada dentro do que foi comentado no radar do mercado, um fechamento do G60 acima de 10,27, seguido de nova máxima, compra da BVMF3 em R$10,32, com o stop da operação ao fechar no G60 abaixo dos R$10,12, isso proporciona um risco de em torno de 2,1% e objetivo em R$10,53 para a BVMF3, a operação com objetivo em 10,53, fechou bem o pregão com alta de 2,77%, dando indício de testar essa faixa de resistência de 10,51 até os R$10,61. MRV3, bom destaque aí no pregão. Bom fechamento, a ação fechou com alta de 2,28%, fechou em 3,02, acima das máximas dos topos anteriores, abrindo a chance de uma entrada na operação, com stop no fechamento aí abaixo do gap dessa entrada, 12,37, stop da operação no gráfico diário, 12,37. Então entrada aí nessa faixa dos R$13,03, risco de 5,2%, um risco razoavelmente alto. Para quem entrou comprando pelo G60, superação aqui dos 12,92 após esse sinal de alta, essa formação de praticamente um fundo, rompimento de uma resistência que vinha sendo respeitada em 12,75, gap de baixa aqui do pregão do dia 13 do 1, o stop ficaria abaixo dos 12,46, entrada em 12,93. É outro ponto que poderia posicionar o stop abaixo desses R$12,46. No gráfico diário, um pouco mais bem posicionado o stop no fechamento abaixo dos 12,37, risco de 5,2% para a MRV3. Objetivo em R$13,70. A outra ação, a próxima ação, Nato 3. Nato 3 fechou muito bem o pregão, alta de 3,72%, rompeu também uma região de resistência em 37,97, vai bem configurada, aqui no gráfico semanal dela tem resistência ali nos 39,79, possibilidade de entrada nessa ação em 38,55, teria que abrir caindo para essa compra, com stop no fechamento de um pregão abaixo dos 37,40, e o objetivo da operação ficando em R$39,71, que é alguns centavos abaixo, 8 centavos abaixo aqui dessa resistência do gráfico semanal, uma resistência importante. Então, ela teria que bater abrir caindo para bater no preço de compra para poder entrar na operação. Se for direto nos 39,79, essa operação estará automaticamente cancelada. CESP6, da mesma forma, teve um pregão muito forte durante o vídeo chat realizado no Investmania. A ação tinha a possibilidade de entrada, estava abaixo dos 32,88 quando comecei a comentar, a possibilidade de entrada nos 32,88, rompimento da máxima da semana anterior, que foi 32,87. A ação disparou para quem entrou em 32,88, com stop abaixo de 31,34, objetivo em 34,43. Para quem não entrou, entrada somente se voltar para esse 32,88, no meu ponto de vista, para ter o objetivo em 34,43 e stop no fechamento abaixo dos R$31,34. Na verdade, oscilação abaixo dos R$31,34, o stop dessa operação. E por último, MMXM3, destaque aí no pregão, alta forte da MMXM3, alta de 5,82%. Forte saída dessa congestão, volume bem acima da média, só que uma entrada em 7,45 com stop abaixo de 6,92 tem um risco aí de 7,2%
nesta operação e o objetivo fica praticamente no topo ali anterior, passando ainda por esse topo, tem que passar ainda por esse topo de 7,59 e ainda algumas resistências aqui intermediárias na faixa dos R$ 7,00, R$ 7,69 também. Então, qual seria a estratégia de entrada na BVMF3 ou na MMXM3? Um recuo no G60, após tocar aí nessa média móvel de 13 períodos, não fechar abaixo, vamos supor que quebra caindo, não fechou abaixo e em seguida faz nova máxima, chance de uma entrada, apenas um filtro para comprar num valor mais abaixo do que foi esse fechamento, poder botar o stop ainda abaixo de 6,92 e projetar o risco dessa posição para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise. Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 18 de janeiro. Começando aqui pela AEDEU 3, atingiu o objetivo da nossa compra. A compra foi realizada nesse pregão ao superar os 22,76. Chegou ao objetivo no decorrer do pregão, 23,86. E em seguida perdeu força, mas ainda assim fechou em alta de 1,33%. Então bateu na resistência dos 23,55. Chegou nos 23,86, realização de lucro, saída da posição, operação realizada com sucesso. Tivemos a compra da BVMF3 nesse pregão, sendo executada dentro do que foi comentado no radar do mercado, um fechamento do G60 acima de 10,27, seguido de nova máxima, compra da BVMF3 em R$10,32, com o stop da operação ao fechar no G60 abaixo dos R$10,12, isso proporciona um risco de em torno de 2,1% e objetivo em R$10,53 para a BVMF3, operação com objetivo em 10,53, fechou bem o pregão com alta de 2,77%, dando indício de testar essa faixa de resistência de 10,51 até os R$10,61. MRV3, bom destaque aí no pregão, bom fechamento, a ação fechou com alta de 2,28%, fechou em 3,02, acima das máximas dos topos anteriores, abrindo a chance de uma entrada na operação, com stop no fechamento aí abaixo do gap dessa entrada, 12,37, stop da operação no gráfico diário, 12,37. Então entrada aí nessa faixa dos R$13,03, risco de 5,2%, um risco razoavelmente alto. Para quem entrou comprando pelo G60, superação aqui dos 12,92 após esse sinal de alta, essa formação de praticamente um fundo, rompimento de uma resistência que vinha sendo respeitada em 12,75, gap de baixa aqui do pregão do dia 13/1, o stop ficaria abaixo dos 12,46, entrada em 12,93. É outro ponto que poderia posicionar o stop abaixo desses R$12,46. No gráfico diário, um pouco mais bem posicionado o stop no fechamento abaixo dos 12,37, risco de 5,2% para a MRV3. Objetivo em R$13,70. A outra ação, Nato 3. Nato 3 fechou muito bem o pregão, alta de 3,72%, rompeu também uma região de resistência em 37,97. Vai bem configurada, aqui no gráfico semanal dela tem resistência ali nos 39,79, possibilidade de entrada nessa ação em 38,55, teria que abrir caindo para essa compra, com stop no fechamento de um pregão abaixo dos 37,40 e o objetivo da operação ficando em R$ 39,71, que é alguns centavos abaixo, 8 centavos abaixo aqui dessa resistência do gráfico semanal, uma resistência importante. Então ela teria que bater abrir caindo para bater no preço de compra para poder entrar na operação. Se for direto nos 39,79, essa operação estará automaticamente cancelada. CESP6, da mesma forma, teve um pregão muito forte. Durante o vídeo chat realizado no Invest Mania, a ação tinha a possibilidade de entrada, estava abaixo dos 32,88 quando comecei a comentar, a possibilidade de entrada nos 32,88, rompimento da máxima da semana anterior, que foi 32,87. A ação disparou para quem entrou em 32,88, com stop abaixo de 31,34, objetivo em 34,43. Para quem não entrou, entrada somente se
voltar para esse 32,88 no meu ponto de vista, para ter o objetivo em 34,43 e stop no fechamento abaixo dos R$ 31,34. Na verdade, oscilação abaixo dos R$ 31,34 o stop dessa operação. E por último, MMXM3, destaque aí no pregão, alta forte da MMXM3, alta de 5,82%, forte saída dessa congestão, volume bem acima da média, só que o entrada em 7,45 com stop abaixo de 6,92 tem um risco aí de 7,2% nesta operação e o objetivo fica praticamente no topo ali anterior, passando ainda por esse topo, tem que passar ainda por esse topo de 7,59 e ainda algumas resistências aqui intermediárias na faixa dos R$ 7,69 também. Então, qual seria a estratégia de entrada na BVMF3 ou na MMXM3? Um recuo no G60, após tocar aí nessa média móvel de 13 períodos, não fechar abaixo, vamos supor que quebra caindo, não fechou abaixo e em seguida faz nova máxima, chance de uma entrada, apenas um filtro para comprar num valor mais abaixo do que foi esse fechamento, poder botar o stop ainda abaixo de 6,92 e projetar o risco dessa posição para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.